é só subindo. Brasília, 64 anos. Na última reportagem da série especial Na Roda Gigante do Parque Nicolândia, eu converso à noite com o multiartista Daniel Zucco. Zucco, que tem milhares de seguidores nas redes sociais, fala de seus projetos sempre ligados a Brasília e dessa paixão eterna pela nossa cidade. Veja. Daniel Zucco! Grande, Henrique! Que alegria. Como é que você tá, aceitou meu cara? convite. Tudo Essa bom? homenagem para Brasília. Obrigado, Que alegria. cara. Obrigado, alegria. fico muito feliz. Tô feliz pra caramba que você aceitou meu que convite. legal, pra obrigado. gente falar dessa cidade que a gente ama tanto. Vamos brincar um pouco hoje, né? E viver essa experiência noturna na roda gigante do Nicolândia. Zucco, eu tô feliz de te receber nesse quadro, que é uma homenagem para Brasília, porque eu acho que hoje aqui em Brasília, se tem uma pessoa que pode definir Brasília corretamente, essa pessoa é você. Que responsabilidade, hein? E por que eu tô dizendo isso? Porque eu não sei como te chamo. Eu não sei se eu te chamo você de fotógrafo, de jornalista, de escritor. É tanta coisa. Tem que ler, tem que pegar o papel e ler quem é o Zucco, assim. Pra você, pode ser meu amigo. Ninguém pode definir essa cidade melhor do que você, com todas as suas paixões, e que você sempre está colocando para todos nós aí, seja na televisão, seja no rádio, seja agora nas redes sociais, na internet. Cara, eu tenho Brasília. ouvir, cara. Eu tenho Brasília na minha pele. Quero te E ouvir. não só uma, eu tenho 4 tatuagens de Brasília, pra você ver o tamanho da paixão. E quando a gente fala que a cidade tá na pele, até arrepia de verdade. Eu já viajei um pouquinho. Pela profissão do meu pai, eu já morei em outras cidades também, até o final da adolescência. Vamos caminhando aqui, vamos Brasília, cara, é o melhor lugar do planeta. Não só porque eu nasci aqui, mas é porque eu não conheço um outro lugar que seja tão bonito, que seja que converse tão bem a natureza com a obra do homem, né, a intervenção humana com a intervenção divina. Eu não conheço outro lugar que a gente consiga ver tanto o horizonte, que a gente tenha tanto aberto, tanta qualidade de vida. Eu gosto até do clima. Bem, Daniel, aí você começa a construir a sua história aqui em Brasília, o que é muito bacana. Mas como é que você se define? Tantas profissões, tantas coisas que você faz. Cara, eu sempre me defino como jornalista, apenas. Então a gente Acima de pode tudo, contar né? a história de todos os jeitos. Eu consigo contar a história no texto que eu escrevo, eu consigo contar uma história na foto que eu faço, numa música que eu escrevo, numa melodia, no violão. Tudo isso contam histórias. Inclusive o silêncio pode contar uma história. Com uma ilustração, com uma charge. Então você fala, eu sou jornalista porque a minha grande preocupação é contar uma boa história da melhor forma. E vai depender da linguagem, porque a gente sempre coloca um pouco da gente em tudo que a gente faz, né? Sempre tem um pedaço da nossa alma ali. Sempre. Então eu acho que o jornalista costura todas essas atividades. E aí, como é que nasce o Minha Brasília, que talvez seja, assim, o seu projeto que mais teve alcance, vamos dizer assim. Como é que Sim. nasce o Minha Brasília? Eu não tenho filho biológico, então Minha Brasília é meu filho, literalmente, assim, eu cuido com muito carinho, muito esmero. E nasceu, olha que doido, eu além de jornalista, eu sou formado em turismo. Aí já tinha um tempo que eu queria falar de Brasília. Minha Brasília tem 10 anos, então uns 12 anos, né, 2 anos antes de estrear o Minha Brasília, eu já tinha isso na cabeça. Eu quero falar de Brasília, quero falar bem de Brasília. Não queria fazer aquela coisa que o jornalismo faz muito, né, que não consegue falar só bem, que sempre tem assim, mais, né, sempre tem um buraco na pista. Não, isso aí toda cidade tem, eu não preciso reforçar. É óbvio, todo lugar tem. Então o que é que só Brasília tem de tão bom? Eu sabia que eu queria fazer isso, eu só não sabia como. Um dia na casa dos meus pais, vendo um álbum antigo de criança, achei uma foto e que nessa foto tem eu, meus 2 irmãos, sentados no teto de uma Brasília do carro que meu pai tinha em 83, em frente ao Congresso Nacional. Nessa hora as coisas se costuraram.
poxa, a cidade tem um carro. E você compra aquela Brasília aqui em Brasília? Comprei aqui em Brasília. Aí começou uma saga. Eu falei, é isso, vou fazer um bate-papo dentro de uma Brasília rodando por Brasília. Agora eu preciso do carro. E eu não queria contar essa história pra ninguém, porque era uma ideia tão simples, tão inusitada, tão inédita, porém tão simples. Por que simples? Pensa só. Brasília, cidade, existe desde 1960. O carro Brasília existe desde 1973. Pessoas interessantes para conversar existem desde que o mundo é mundo. Câmeras existem há mais de 100 anos. Então, desde 1973, que é o mais moderno, que é o carro, essa ideia era possível. E nunca ninguém teve. E aí, cara, fui atrás do carro, fui atrás, e todo carro que eu encontrava ou era sucata, eu ia gastar, sei lá, 20 conto pra botar o carro em pé, ou era carro de colecionador, que já custava seus 30, 40 mil. Curiosidade, quanto pagou no Brasília? 6 mil. 6 mil reais. 6 mil à época. E aí começa esse projeto que se torna um grande sucesso. Quantas entrevistas até hoje? 243. E agora uma pergunta difícil, que eu acredito que seja. Dessas entrevistas todas, quais que mais te marcaram, mexeram assim com você? Dedé Santana e Dado Villa-Lobos. Por que Dedé? Cara, eu sou geração 80, eu cresci vendo Trapalhões. Então, quando de repente, primeiro eu não acreditei que ele topou. Aí ele topou, eu falei, meu Deus, é o Dedé, sabe? É uma pessoa que tá acima, assim, legal, é o Dedé. Legal. E aí eu fui lá, parei no hotel para buscar ele, estava filmando aqui em Brasília, parei no hotel e de repente me aparece um vovô de 82 anos, andando lento e, cara, com um astral, com uma vontade. Eu falei, uau, eu nasci com um problema no coração, que eu descobri já no meio da infância, já tinha 9, 10 anos. Eu nasci com essa questão no coração. Então eu fiquei muitas vezes internado em hospital. E o meu grande companheiro, minha grande companhia nesses momentos de hospital era a televisão. E eu assistia muito os Trapalhões. E eu contei essa história pro Dedé. E tá no ar, tá na entrevista. Eu desabei a chorar. Eu tô quase chorando de novo. Porque eu sabia cantar a letra, até hoje eu sei, a letra das músicas dos Trapalhões. Eu cantei no carro, ele cantou junto comigo. A gente precisa de amigo na vida. Feito, amigos e vão igual a eu e você. E me deu um beijo. E, cara, é especial, que essa lindo, é especial. Que lindo. Foi um prazer. Pelo passeio, obrigado por tudo que você fez na minha vida. Presente. Valeu. Obrigado. Valeu. E aí, com o Dado Villa-Lobos, mesma coisa, eu sou, né, eu toco guitarra, né, tenho minha banda, cresci ouvindo Legião Urbana, fã de Legião Urbana. Quando eu não morava em Brasília, nas vezes que eu não morei em Brasília, era a minha ligação com a cidade. E aí, de repente, uma vez eu gravei com o Marcelo Bonfá, e aí o Dado me manda uma mensagem no Facebook. Tudo bem, Daniel, aqui é Dado Villa-Lobos. Eu vi a entrevista com o Marcelo Bonfá, quero fazer também. Nossa senhora, eu quase derreti ali naquela hora. Maravilhoso. E a tua relação com a cidade, cara, como é que é? Porque você conhece a cidade bem, enfim. Claro. Como é que é a tua relação com Brasília? É legal vir pra Brasília? Como é que você sente assim? Cara, minha relação é totalmente emotiva, afetiva. Me leva lá pra trás na minha formação, né, na adolescência, na infância. Como jornalista, eu acho que são as grandes figuras, né? Entrevistei o Bolsonaro. Entrevistei a Janaína Pascoal à época do impeachment, entrevistei o deputado Jean Willis como deputado, Vera Holtz, atriz, né, super consagrada, Débora Evelyn, super consagrada, Denise Fraga. Então acho que como jornalista esses figurões
eles são... timão, né? Timão. São bem legais. Quero dizer que eu tive a alegria de passear também por Brasília, nessa Brasília amarela maravilhosa. E contou toda a história lá. Tá lá, acho que a gente se conheceu. A primeira vez que a gente se conversou mesmo foi durante a entrevista. Pra ele a história do Só Subindo, por exemplo. Foi toda muito legal. história. Eu agradeço muito aquele convite, foi realmente muito especial. Minha Brasília é só subindo e não para de subir. Você, além da Minha Brasília, que é um sucesso, você tem um projeto que a palavra certa para te dizer, na minha opinião, é encantamento. Eu sou muito encantado com Asas e Eixos, assim, encantado pelo cuidado que você tem com o seu texto, com a imagem que você explora, você consegue dar um resumo. Me conta um pouco mais desse projeto. O Entre Asas e Eixos, ele é o seguinte, todo mundo, como sou formado em turismo também, eu fazia as entrevistas, eu falo, cara, tá faltando, porque muita gente nos comentários do YouTube, né, das redes sociais, fala assim, mas e que lugar é esse que você passou? Que prédio foi esse que passou na janela do carro durante a entrevista? Eu falei, as pessoas não conhecem Brasília. Até porque, quando aparece no noticiário, aparece meramente a esplanada dos ministérios, como se a cidade se resumisse àquela repartição pública. Quando eu pensei no Entre Asas e Eixos, era exatamente apresentar a cidade para quem não é de Brasília, e principalmente apresentar a cidade para quem é de Brasília. Porque, por exemplo, a gente passa aqui no Parque da Cidade, tem um episódio que é no Parque da Cidade, a gente passa aqui todos os dias e às vezes a gente mal sabe a história do seu Nico, que é da Nicolândia, né? Que é um cara que veio do Rio, primeira Nicolândia, foi lá na igrejinha da Asa Sul. Depois foi pra Catedral já, a Nicolândia já funcionou ali na Catedral, e aí depois que veio pra cá as pessoas não sabem essa história. Mas essa capacidade que você tem ao lado do seu time, não é, de resumir essas histórias, é muito bacana. Então aqui em cima, e admirando essa cidade aos 64 anos. O que você tem para dizer para essa cidade? Você é agradecido a Brasília? O que você... Se fosse fazer um texto, desses textos maravilhosos que você já fez, o que você quer dizer para essa cidade? Cara, eu já até fiz alguns ensaios, né? Algumas crônicas sobre Brasília. E uma das coisas que mais me encantam é que até as retas de Brasília são curvas. A nossa principal avenida, que é o Eixão, a gente fala assim, o Eixão corta a cidade de norte a sul em linha reta. Não, é em linha curva. O Eixão é uma abóboda, né? Então eu gosto disso, a cidade ela é orgânica, ela é fácil. Brasília é uma cidade maravilhosa para quem quer ter seus momentos de reflexão e ficar sozinho, com tanto espaço, ao mesmo tempo que ela tem a mesma disposição de reunir pessoas e de juntar pessoas no mesmo espaço. Mas é incrível, você não encontra nada parecido com Brasília. Niemeyer falava, né? É louco isso, né? Niemeyer falava, você pode não gostar de Brasília, mas com certeza você nunca vai ver nada igual. Zucão, você também toca, você também canta, e eu pedi um favor pra você e você fez, eu tô muito feliz, você trouxe a viola. Faz uma homenagem pra nossa cidade, tocando o que você quiser aí, por favor. O que eu quiser? O que você quiser, essa cidade maravilhosa que é a nossa Brasília, vai lá. Já que a gente está no Parque da Cidade, em Brasília, não tem como não tocar Legião e falar de Legião, né? Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Aqui até amanhã. Aê, bom demais. Zucão, pra gente encerrar essa entrevista maravilhosa pro nosso Só Subindo Brasília, 64 anos, um lugar especial pra você em Brasília. Aquele lugar que quando alguém vem te visitar, você leva imediatamente. Olha, o meu lugar preferido de Brasília é o céu. Que em Brasília o céu é um lugar. Literalmente, ele ocupa espaço. Mas se é para levar alguém,
eu inevitavelmente vou levar nas palmeiras do Congresso Nacional. Eu acho aquele lugar lindo, mágico, calmo. Ou então na Praça dos Cristais, que também eu acho maravilhoso. É um ótimo lugar para ver a lua e para ver o pôr do sol e descansar um pouco. Maravilha. Chegamos em terra firme, onde você fica mais à vontade. Pô. Obrigado pela entrevista. Obrigado demais, Henrique. Valeu. Grande Zuco, muito obrigado pelo carinho com a nossa produção, com a produção da Record Brasília. Eu quero agradecer a todos os meus convidados dessa série tão especial. Agradecer também muito ao Parque Nicolândia. Muito obrigado por esse carinho, por essa parceria. Quero agradecer a melhor produção do Brasil, que é a minha, do nosso Cidade Alerta, da nossa Record Brasília. E quero agradecer toda a equipe técnica da nossa Record Brasília pelo esforço de trazer esse trabalho tão maravilhoso, tão bacana para todos nós, nessa festa que é o aniversário de Brasília, 64 anos. Ano que vem tem mais.